Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Iniciamos na manhã de ontem as abordagens no capítulo 13 do Evangelho de João. E conforme prometido, eu quero falar um pouco mais a respeito de Jesus ter pego uma bacia e uma toalha e ter lavado os pés dos seus discípulos. Para tanto, leiamos novamente os versos 3 até o 5, porque assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meus queridos, a bacia e a toalha são dois dos símbolos que caracterizam o ministério de Jesus. No tempo e no local em que Jesus viveu, na sua vinda ao mundo, a bacia e a toalha identificavam um escravo. E tais instrumentos situavam o escravo em uma posição inferior de serviço e elevavam os outros a uma posição superior. Durante a ceia com seus discípulos, registrou João. Jesus levantou-se, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Se levarmos em conta o verso 3 deste capítulo, constataremos que Jesus estava consciente da sua divindade e que, por isso, naquela ceia de Páscoa, quando o seu ministério terreno estava prestes a encerrar, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Era costumeiro na cultura da Palestina que um escravo doméstico lavasse os pés dos convidados, estando estes reclinados em divãs baixos enquanto comiam. Também era sinal de honra lavar os pés dos visitantes, sobretudo dos ilustres visitantes. Jesus era considerado pelos seus discípulos como sendo o Mestre e o Senhor. Assim sendo, Jesus tinha sim o direito tradicional de esperar que eles lhe lavassem os pés. No entanto, não somente abriu mão de tal privilégio, como também o transferiu aos mesmos. Ao invés de exigir ser servido, ele decidiu servir. Meus queridos, de modo geral, ser grande, ser o maioral numa sociedade, significa elevar-se sobre os outros, seja na esfera econômica, social, cultural, acadêmica ou outra qualquer. No entanto, o reino que Jesus veio estabelecer funciona de outra maneira, pois ele próprio afirmou, conforme registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versos 43 e 44, onde lemos o seguinte: Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Meus queridos, o rei a quem servimos, o rei a quem seguimos como discípulos, é um rei que tem valores bem distintos dos valores deste mundo aqui. No entanto, nós não podemos nos enganar. Jesus é Senhor e Rei, porém, o mais incomum dentre todos os soberanos. Normalmente, um senhor lavava o seu próprio rosto e as suas mãos, mas não os seus pés, em determinadas situações. Isso era trabalho próprio de um escravo. O escravo concentrava-se nos pés do seu senhor, agachando-se rente à mesa, ignorando a sua própria fome, a fim de lavar-lhe os pés.
Todavia, Jesus voluntariamente inclinou-se e realizou tal trabalho serviçal em favor dos seus discípulos. Ninguém o forçou a isso, ele mesmo resolveu servir. Enquanto Jesus se ajoelhava para lavar os pés dos seus discípulos, eles permaneceram assentados. A posição inclinada de Jesus simbolizava serviço obediente, tão diferente da atitude arrogante de outros soberanos. A bacia e a toalha não são símbolos vazios. Nesse ato simples, Jesus virou de ponta cabeça as antigas hierarquias sociais, substituindo-as por outros valores. Não foi esta a primeira vez que Jesus lavara os pés dos seus discípulos. O Senhor e Mestre Jesus vinha lavando os pés desses homens já há um bom tempo. Aliás, Jesus vinha servindo a todos os que se colocavam em seu caminho e outros tantos que estavam em outros caminhos. Jesus foi até eles, Jesus visitou enfermos e os curou, saciou a fome de milhares, libertou pessoas dos mais diversos tipos de cativeiros, proferiu ensinos preciosos sobre temas diversos e fez muito mais. O ministério de bacia e toalha caracterizou toda a sua missão aqui na terra. A sua bacia e toalha era a bacia e toalha do amor. Esse amor responsabilizava-se por outros e os acolhia no reino sem desigualdade. Não nos enganemos, foi o seu trabalho com a bacia e a toalha que armou o palco para a cena da cruz. A cruz não caiu miraculosamente do céu. Jesus até poderia tê-la evitado, mas a cruz foi a reação social natural das forças do mal contra a presença do ministério da bacia e da toalha. A cruz foi um instrumento violento dos poderosos daquela época que tentaram esmagar o ministério da bacia e da toalha. Sem bacia e toalha, não teria havido a cruz. Por ter amado os seus até o fim, Jesus fez uso da bacia e da toalha até mesmo na cruz, lavando os pés de pecadores indignos com a bacia e a toalha do amor, que se manifestou em misericórdia, compaixão e graça. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, obrigado, porque o Senhor enviou seu Filho ao mundo, seu Filho Jesus, e ele veio na condição de servo. E na condição de servo, tendo deixado a sua glória, a sua majestade divina, ele se fez homem e, na condição de homem, se tornou um servo obediente, a ponto de lavar pés de pecadores. Não apenas destes homens nesse gesto, que foi um gesto de humildade, mas simbólico, porque representava muito mais do que isso. Representava todo o serviço do Senhor em favor dos homens pecadores como nós. E lá na cruz, ele mostrou isso de forma definitiva. Ao lavar os pés de pecadores indignos, com o lavar regenerador do seu amor, que foi manifestado a todo homem que nele crê, em graça, compaixão e misericórdia. Louvamos a Ti por isso e queremos também proclamar a outros essa verdade que nos alcançou. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.